A luta por direitos humanos é alimentada pelas pessoas que estão no chão, que estão de fato lá todo dia nos seus territórios. É sobre uma mãe que luta para ter a justiça do seu filho. É sobre um movimento feminista que todo dia luta para que não exista mais feminicídio, que a violência contra mulheres não exista. É sobre um território indígena que quer existir, quer ter o seu direito de existir. É sobre uma comunidade quilombola também que quer existir. É sobre uma comunidade LGBT que reivindica o seu direito de dizer: eu estou aqui, você tem que me respeitar do jeito que eu sou. E é isso que nos alimenta, e é isso que nos dá força. São as pessoas que estão lá na linha de frente. E eu acho que dá a certeza de que a comissão é o que ela é hoje. A comissão é o que ela é porque essas outras pessoas nos alimentam todo dia. Os direitos humanos, ele tem um papel fundamental. Ele sempre será a porta de entrada das minorias, dos não incluídos, né, daqueles que são violados permanentemente. Ela funciona como uma espécie de ouvidoria em relação às violações, de ouvidoria em relação à própria corregedoria da Polícia Militar. E às vezes a sociedade está tão doente que ela não percebe que as violações começam das coisas pequenas. Nós somos a porta de entrada da sociedade, porque o poder legislativo, ele é diferenciado dos outros poderes da República, né? Diferente da própria natureza do poder executivo e do poder judiciário, que são fechados para dentro e nós somos abertos para a sociedade. A Comissão de Direitos Humanos foi fundada em 1985. Foi um momento assim de liberdade de expressão, onde as pessoas que eram exiladas voltaram para o seu país, onde as pessoas começaram a se organizar nas assembleias, no parlamento, porque muitas casas foram fechadas com 21 anos de repressão e silêncio na ditadura militar. Então foi um momento de organização, de redemocratização, onde as pessoas começaram a criar os sindicatos, a criar as associações de bairros. O movimento estudantil foi reconstruído e a relação com a sociedade mudou. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição Federal de 88, que o Ulisses Guimarães nominou de Constituição Cidadã, ela já vinha fortemente impregnada dos princípios de direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que são direitos humanos? Direitos humanos são os instrumentos necessários para a gente conquistar a dignidade humana. E o que é a dignidade humana? É tudo aquilo que nos faz humanos. Acho que num conceito, né, humano é lutar contra a desumanização. Não existe um humano genérico. Toda vez que se quis desenhar a ideia de um humano genérico, era sempre, né, o perfil europeu, branco, cristão, adulto, masculino, rico, né? A América Latina, ela refaz a luta dos direitos humanos, ela refaz os direitos humanos. As comissões de direitos humanos, quando as instituições legislativas, os demais poderes reconheceram
essa luta que para a gente ter uma sociedade democrática, a gente tem que lutar, o que era o que incomodava? As graves violações de direitos humanos. Como é que um país pode efetivar sua democracia se a gente não dá visibilidade aos grupos historicamente discriminados? A gente fala em direitos humanos pós-coloniais. A luta dos indígenas, a luta dos quilombolas, a luta das mulheres negras, a luta das LGBTs, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, né? As diferentes lutas que compõem, né, a diversidade dessa sociedade, que a gente diz que é uma sociedade afro-ameríndia, né, como é a sociedade brasileira, reinventa os direitos humanos para dizer, esta sociedade aqui é uma sociedade profundamente desigual. E ela precisa lutar por justiça e precisa garantir direitos a todos, entendendo que há uma diversidade muito grande. A luta dessa comissão aqui do Estado, eu acho que ela caminha com a luta das outras comissões. Falando diretamente de uma comissão legislativa, e os demais parlamentares que compuseram essa comissão posteriormente, né, regimentalmente, eles tinham em comum a luta por esses grupos socialmente discriminados, historicamente discriminados. Então, a gente começou a se organizar. Com a redemocratização e o fortalecimento da sociedade civil, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará criou, em 1985, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, inicialmente presidida pelos deputados Manuel Arruda, Hilário Marques e Paulo Quezado. Em 1991, o deputado Mário Mamed assume a presidência da comissão. Com uma vasta experiência na defesa dos menos favorecidos, ele ajuda a organizar e direcionar os trabalhos do colegiado. Eu entro na Comissão de Direitos Humanos no primeiro mandato, em 1991. E aqui é bom que eu chame a atenção do desprestígio que essa comissão tinha do ponto de vista da disputa política, não da importância dela, não da missão dela, mas da disputa política. Pouco prestigiada, pouco valorizada, não era disputada, a sociedade não tinha compreensão adequada dos direitos humanos, essa história de defender bandido, que isso continua até hoje, naquela época era muito mais forte. A Comissão de Direitos Humanos em qualquer instituição é o patinho feio, principalmente quando é ocupando espaço de governo, porque ela vai ser levada a criticar, a cobrar, a pressionar, a tensionar a política de governos, sobretudo quando há desvios ou quando há ausência de política. Não tinha muita coisa ainda criada, não tinha ECA, não tinha nenhum movimento de mulheres assim consolidado. Então, a preocupação dele, primeira, foi com a discussão sobre a política da infância e uma discussão, inclusive em nível nacional, para colaborar com a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o tráfico de crianças também. Estavam muito em pauta na comissão. 4 anos de um mandato ininterrupto, ocupando essa missão e com grande legitimidade já, com grande respeitabilidade, tive que ir para a disputa porque a comissão passou a ser percebida por outros deputados. Nos primeiros anos de atuação, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania trabalhou de forma incansável para melhorar sua estrutura física e garantir condições adequadas para atender os casos que chegavam ao setor. No período que entrei na Assembleia, havia uma não separação entre o mandato e a presidência da comissão, porque nós só tínhamos um espaço, era um gabinete. Os deputados da mesa diretora, o presidente da Assembleia, o primeiro secretário, tinham espaços mais avantajados, mais privilegiados. E os espaços iam diminuindo a partir da expressão do partido. Todos os parlamentares, todos, praticamente sem exceção, brigavam para ter gabinetes melhores. Só que o espaço físico da Assembleia era restrito. Porque as comissões, elas não tinham espaço físico, estrutural. A estrutura da Comissão de Direitos Humanos ficava a desejar. As reuniões eram realizadas no plenário. A partir da administração do Júlio Rego, foi a primeira com quem eu convivi, depois veio Chico Aguiar, depois Cid Gomes, depois Luiz Fontes, essa pressão foi aumentando e esses presidentes perceberam que precisavam fazer uma obra de envergadura para adotar o deputado numa condição melhor de trabalho. Que mais ou menos em 1996, que com iniciativa do deputado Mário Mamed,
e minha também, nós elaboramos um projeto chamado Balcão da Cidadania e apresentamos o então presidente da Assembleia, que era o deputado Cid Gomes, e porque começamos a ver a necessidade de atendimento ao público. E não tinha condições de atender dentro de um gabinete. Foram criadas salas, ali onde hoje é o Memorial da Assembleia, diversas salas para as comissões técnicas. E eram separadas uma da outra por divisórias. Então funcionava de forma precária, porque quando realizávamos as audiências públicas, tínhamos que unir as outras comissões, abrir aquelas divisórias, né, e colocar cadeiras para realizar o nosso grande instrumento, que são as audiências públicas. Na época, a gente tinha, mesmo nessa junção com todas as comissões, a gente já lutou na época por um espaço mínimo que fosse para a gente poder atender a pessoa. Olha, a questão estrutural, ela é essencialmente importante, porque aquelas pessoas que nos procuram na Comissão de Direitos Humanos, elas já vêm numa situação vulnerável. Chegar na casa, né, e não ter aquele espaço de acolhimento. Às vezes vinha caso de estupro, de violência policial, e as pessoas das outras comissões ficavam opinando. E aí eu briguei por um espaço conjugado à comissão. Então a comissão tinha essa situação privilegiada por uma necessidade, não era um privilégio. Na verdade, era uma grande necessidade. É por isso que ela é um pouquinho diferente das outras. A sala da comissão, ela é chamada Sala Herbert de Souza, que é o Betinho. Porque, na época, tínhamos muita afinidade com ele, porque ele inaugurava uma grande campanha contra a fome. Debatíamos muito com ele sobre essa questão dessa campanha contra a fome. Na época, até contamos com o sobrinho dele, que veio até aqui para fazer a inauguração da sala. Para reunir a comissão, tem que ter 3 deputados presentes. A comissão tem 5 titulares e 5 suplentes. E eu disse, se nós tivermos quórum, ótimo. A comissão se reúne, analisa a demanda chegada, delibera e aponta o que deve ser feito nos próximos dias. Nosso objetivo, a nossa tarefa, o nosso trabalho. Se por acaso a comissão parlamentar não conseguir estabelecer quórum, não garantir essa exigência regimental, a reunião do fórum vai acontecer. O que é que era o fórum? O fórum era um coletivo de instituições governamentais e do Estado. Ministério Público, Defensoria Pública, policiais civis, representação de polícia militar. Então, Corpo de Bombeiro. Dependendo da temática, nós tínhamos um leque de instituições do Estado e governamentais que eram chamadas, convidadas e sempre estavam presentes. Era muito interessante. De um outro lado, para e passo, com a mesma relação de igualdade no debate político, as organizações sociais. Nós chegamos a ter no Fórum Cearense de Direitos Humanos, como ele ficou nominado e conhecido, 40 entidades. Não é brincadeira. No dia de reunião da comissão /fórum, a sala das comissões ficava cheia e o debate era muito rico. A gente estava tentando ali se organizar, tomar um rumo para a gente trabalhar no coletivo. Que coletivo é esse? Esse coletivo específico de grupos que não tinham visibilidade, que não tinham políticas públicas efetivas, criadas para essas pessoas se reafirmarem como pessoas, ter direitos, né? Então era um leque de oportunidade de conhecer a luta deles, fortalecer essa reciprocidade e eles fortalecerem o papel político da comissão. Isso foi que garantiu essa visibilidade, essa potência, essa dimensão do trabalho da Comissão de Direitos Humanos. A gente era muito provocado e a gente conseguiu manter essa provocação, dando respostas e se reafirmando enquanto a Comissão Legislativa com o suporte, o entendimento da Casa de que era necessário esse comprometimento, né, que a gente ia fazer parte e que a gente precisava dessa instituição legislativa, dessa comissão legislativa, para fazer parte, literalmente, desse processo, dessa luta pela democracia efetiva. Esse Fórum Estadual de Direitos Humanos continua na minha gestão, né, que foi uma forma de reunir, né,
A gente reunia tanto entidades da sociedade civil como do governo. Depois, o próprio governo cria um Conselho Estadual de Direitos Humanos, que não existia, né? A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania lidou com casos graves de violação que marcaram a história do Estado e tiveram repercussão nacional e internacional. 3 grandes acontecimentos surgiram no meu mandato, no mandato da comissão. Um deles foi a visita pastoral que foi solicitada pelo Dom Aloysio Loscheider, figura humana maravilhosa, um líder religioso formidável, uma pessoa de uma dignidade, eu tenho muita saudade dele. O Dom Aloysio nos convidou a fazermos uma visita pastoral. João Alfredo era presidente da comissão da OAB. Pois é, rapaz, aqui foi uma loucura, viu? Aliás, foram os dias que eu assim, corri mais risco na minha vida, um dia foi esse, entendeu? Aqui na foto estão Mário Mamed, Dom Aloysio e eu. Nesse tempo eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então essa convergência de militantes na mesma época, no mesmo período, deu muita força à comissão. Dom Aloysio convidou a todos nós para que acompanhássemos a sua visita pastoral, até porque havia denúncias muito graves de violação. Denúncias gravíssimas. Condição de higiene, esgoto a céu aberto, vazamento de fezes pelos corredores, os presos jogavam comida porque não aceitavam comer comida estragada, maltrato, uma série de coisas. Dom Aloysio foi. Quando nós estávamos já ultimando os preparativos para sairmos, eu notei alguma coisa muito esquisita. O ambiente mudou completamente, o Dom Aloysio estava falando. Quando eu olhei, o cinegrafista mudou o foco, noutra direção. Quando eu olhei para trás, o Dom Aloysio estava no chão agarrado com um consoco pelo carioca. E ali embaixo houve um tiroteio, porque um preso conseguiu tomar um revólver, né, do policial, e esse tiroteio aconteceu e o Mário ficou em cima e eu estava ali embaixo, do lado de um outro policial. Na época do tiroteio, ainda consegui tirar alguns jornalistas, né, para fora, né, desse episódio, né? Nesse tempo o governador era Ciro Gomes, né? O Ciro transferiu o governo para dentro do IPPS, ficou acompanhando, nós estávamos juntos acompanhando todo esse processo de negociação, porque foi dado um carro forte, né? Os reféns foram até uma localidade chamada Serra Verde, né? ali em Baretama, né? Mas felizmente, está entendendo, não houve, vamos dizer, vítimas fatais, né? Porque o governador, é preciso também dar esse crédito, né? Ele não permitiu que se entrasse mesmo, como aconteceu no Carandiru, por exemplo. Não permitiu, né? Ele disse, não, vamos negociar aqui até o final, né, para poupar todas as vidas, e todas as vidas foram poupadas. Isso é importante dizer. E aí a coisa foi muito feia. Nós passamos 13 horas como reféns desse processo de fuga, de rebelião. O Dom Aloysio ficou conosco até o último momento. Uma passagem me tocou muito. O Dom Aldo Pagotto perguntou aos presos se não teria como negociar, pediu. Dom Aloysio é um homem idoso, é diabético, é hipertenso, né? Eu queria que vocês liberassem, nós ficamos todos aqui como refém. O Dom Aloysio estava na cadeira sem poder se virar, aí olhou para trás, tentou olhar para trás, botou o dedo e disse, Aldo, eu lhe proíbo de fazer essa proposta novamente. Eu só saio daqui quando todos nós sairmos juntos. Você disse, é de uma espiritualidade, de um convencimento, do respeito ao outro muito grande, de um companheirismo, de uma dimensão que não se pode imaginar. E assim nós fizemos. Nós saímos todos juntos na aventura que entramos de maneira involuntária. Na Odisseia, né? Na presepada que nós entramos. Foram 16 horas de muita tensão, muito sofrimento. Por último, eles liberaram Dom Aloysio, que passou 20 horas em poder dos criminosos. Durante as buscas, 2 fugitivos foram mortos. O restante acabou preso. Carioca foi detido em 24 de março, em Ibaretama. No mês seguinte, durante visita na Semana Santa, Dom Aloysio voltou ao IPPS e lavou os pés dos detentos. Eu quis acreditar, eu quis ter o convencimento de aquele fato, com aquela dramaticidade, com a repercussão que aconteceu internacionalmente, no Brasil todo, e aqui no Ceará, com mais impacto, logicamente, levasse o governo a repensar
a sua política de segurança pública, mas principalmente a sua política prisional, porque era uma situação muito degradante, muito degradante. E aquela oportunidade foi perdida. Ou seja, não houve essa busca. Houve uma minimização dos acontecimentos, houve um reducionismo do que havia acontecido acolá e as coisas continuam como Dante no quartel de Abrantes. Em algumas situações, os membros da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania correram riscos para flagrar as violações. Foram inúmeros casos que marcaram a trajetória do colegiado. Ou foto chocante, né? Essa foto aqui é do flagrante que a gente fez na Delegacia de Roubos e Furtos, para provar que lá havia tortura. Nesse período, tá certo, as notícias que a gente tinha é que as pessoas eram presas no final de semana e na segunda ocorreriam essas sessões de tortura para confessar, né? Essa pessoa aqui, ela era acusada de ter roubado uma televisão, né? Mas a gente só soube isso depois, né? O Antônio Ferreira Braga, que era auxiliar de pedreiro, estava enrolado no carpete, completamente suado, com a cara de pavor, uma cara de muito sofrimento, amarrado e sendo vítima de palmatória e choque elétrico. E aqui a imprensa já chegando ao ambiente a pedido do Paulo Mendeiro. E nós combinamos, tá entendendo? É um negócio assim até meio... Na época que não tinha celular nessa época, né? Nós combinamos de entrar, né? E alguém pra gente disse mais ou menos onde é que a gente poderia chegar ao quartinho, né? Onde ocorreria a tortura, e numa manhã cedo de uma segunda-feira nós invadimos. O Paulo Mendeiro denunciou a imprensa e pediu a presença dela porque era condição sine qua non para nós sairmos de lá. Internacionalmente, isso passou em várias televisões. Um amigo meu estava na Espanha quando viu o noticiário na televisão do hotel. Foi uma repercussão muito grande, porque eu acho que foi a primeira vez que foi flagrado uma tortura em curso. A tortura estava acontecendo quando nós chegamos. Teve vários casos marcantes, né? Eu vou me deter, uma que eu participei muito diretamente e acompanhei muito, foi o caso da Maria da Penha, onde as tentativas de homicídio se deram em 1983, por 2 vezes, né? O ex-marido dela, o Marcos Antônio Heredia Viveiros, tentou matá-la, ela eletrocutada primeiro, e graças a Deus não deu certo, e tentou por um tiro que a deixou até paraplégica. E a impunidade se arrastou por uns 15 anos. A Maria da Penha levou a situação dela para o Conselho Estadual do Direito da Mulher. Naquela época tinha a presidência da Fátima Dourado, uma grande figura, uma grande presidenta. Tinha a presença formidável da Mônica Barroso, da Defensoria Pública. Tinha a presença militante da Nazaré Antero e outras mulheres muito valorosas que impulsionaram muito essa política e cobravam muito do governo. A reunião do fórum levou esse assunto para dentro do fórum, para que a comissão tomasse posição. E a partir dessa tomada de posição, nós ficamos acompanhando, nós ficamos dando apoio, nós ficamos denunciando, fazendo aquilo que nos era possível. Um dia, fim de ano, eu, com a agenda muito pesada, não tinha como estar em 2 lugares, pedi a Fátima Borafé, uma assessora de grande importância do meu mandato, que pudesse ir a uma outra reunião, que era uma discussão acerca de como fazer denúncias às instâncias internacionais de direitos humanos. A Fátima disse, na frente dela, de que estava convencida de que o caso Maria da Penha podia ser denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Entramos em contato com a Penha. Que juntamente com as ONG de direitos humanos, e principalmente o movimento de mulheres, encaminhou a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Em 2001, o Brasil foi responsabilizado por intolerância e a violência contra a mulher. E foi aí, então, que foi recomendado e foi feito um consórcio de ONGs no Brasil todo e resultou na Lei Maria da Penha, que estabeleceu a repressão e a prevenção à violência contra a mulher.
E foi publicado o livro dela, né? E nós participamos diretamente de tudo e acompanhamos todo o caso dela. Até hoje, nós temos um estreito relacionamento com a Maria da Penha. O nome Maria da Penha é uma homenagem à mulher que ficou paraplégica depois de levar um tiro nas costas enquanto dormia. O agressor foi o próprio marido. Ao entrar em vigor, a Lei Maria da Penha permite que o agressor seja preso em flagrante ou tenha prisão preventiva decretada. Isso chega a mim quando uma mulher é discriminada, quando uma mulher é morta, ela me afeta profundamente. Quando uma criança é assassinada, quando uma criança é abusada. Quando uma pessoa é assassinada só por querer existir, né? Só por querer ser, por querer ter a identidade que ela escolheu ter, né? Então isso até hoje me afeta profundamente. É um momento que eu vejo o início de uma luta. Eu estou aqui colocando a minha experiência desde a minha chegada na comissão até hoje, que são lutas que não cessam, que são cotidianas. Todas essas coisas mexem demais com a gente, porque tem um caso emblemático como esse. Mas o que me marcou mais foi o caso do jovem Damião Ximenes, né? Um paciente que estava numa instituição manicomial, né, em Sobral, né, chamada Casa de Repouso dos Guararapes, né, que foi morto lá dentro, né? E na certidão de óbito colocaram como morte natural. E a irmã de Damião, né, inconformada com aquela certidão de óbito, correu para várias instituições e não resolveu nada. Aí resolveu procurar a Comissão de Direitos Humanos. Na época era o deputado João Alfredo, né, que também entrou de cabeça nessa luta para solucionar. E ele resolveu cobrar, fiscalizar dessas instituições, né, porque Damião tinha falecido. Nós vamos fazer uma vistoria lá, tá certo? Nós conseguimos o fechamento daquele manicômio. O caso foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, né? Eu cheguei aí dar depoimento lá. Dali saiu uma série de recomendações ao governo brasileiro naquela linha da reforma psiquiátrica, e esse caso também foi um caso paradigmático, entendeu? Porque faz parte de uma luta antiga de direitos humanos, que é a luta antimanicomial, né? Que era muito forte, é muito forte aqui no estado do Ceará, tá certo? E esse caso, né, em que um paciente, né, foi morto, né, dentro de uma instituição como essa, né, era privada, mas recebia recursos do Sistema Único de Saúde, né? No Brasil, o processo da morte de Damião está parado há mais de 2 anos. A sentença internacional, depois de 7 anos de luta, deu mais coragem para Irene, a irmã que jamais pensou em desistir da justiça. Eu, particularmente, me daria por satisfeita em ter usado toda a minha força, ter dado a minha alma em luta da justiça, porque isso se ganhar ou não, mas pelo menos eu fiz o que deveria ser feito, que era correr atrás, buscar justiça, fazer alguma coisa. A vida dele, tudo bem que não tem como ter de volta, não tem como voltar, foi uma perca irreparável, mas a nossa esperança agora, pelo menos uma mudança, né? É o que mais importa agora, a gente não que o Brasil um dia não tenha mais ter vítima de manicômios, né? Muita coisa mudou com a questão do Brasil ser condenado por omissão na questão do falecimento do Damião, né? Foram criados CAPs. Depois a própria Irene, com os recursos da indenização, ela criou a Fundação Damião Ximenes, né? Então acho que esse é um caso importantíssimo, né, que foi trabalhado coletivamente pela comissão. Inaugurado nesta sexta-feira, o Complexo de Comissões da Assembleia Legislativa. A solenidade reuniu políticos cearenses e servidores da Casa.
Na inauguração, o presidente da Casa, deputado Domingos Filho, disse que as novas instalações vão melhorar o trabalho dos parlamentares e facilitar o acesso da população às reuniões. Os secretários de comissões vão trabalhar aqui nestas salas. Cada uma das 15 comissões terá o seu espaço. Já as reuniões onde os parlamentares analisam e aprovam projetos importantes serão realizadas nestes auditórios. A importância da Comissão de Direitos Humanos fez com que ela tivesse seu espaço próprio para adquirir a personalidade própria que ela tem hoje. Em 2008, nós fomos brindadas com esse local que nós estamos agora, diversos plenários, ou seja, é chamado de complexo de comissões técnicas, que contém diversos plenários, que são os auditórios, instrumentos muito importantes para a realização das nossas audiências públicas. Foi quando a gente mudou-se de um espaço que era antigamente, onde é hoje o memorial, e surgiu a coordenação das comissões para poder tentar fazer com que houvesse uma união e uma continuidade de todas as comissões juntas e não umas ilhas como anteriormente era, né? E nós temos também que é a necessidade própria da Comissão de Direitos Humanos, que nós realizamos atendimento ao público, tem uma sala lá no anexo 2, que funciona a Unipass, uma sala grande de atendimento ao público, onde nós atendemos pelo Zap da Cidadania e presencialmente também. Temos também uma expansão da comissão. Temos o Escritório de Direitos Humanos Frei Tito, Assessoria Jurídica Frei Tito, que foi iniciativa do então presidente desta comissão, deputado João Alfredo. Nós fomos procurados por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, de um núcleo chamado NAJUC, Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, não é? Exatamente para que nós tivéssemos um escritório que funcionasse, tá certo? Para fora, vamos dizer assim, no assessoramento às comunidades, tá certo? A promoção dos direitos humanos e tudo mais, e para dentro formasse estagiários, né, ou seja, estudantes de direito, né, na visão dos direitos humanos com a prática, né? Então, ele tem um vínculo muito forte com a comissão, inclusive quem coordena são os presidentes da Comissão de Direitos Humanos. Ele atende principalmente as questões coletivas ou questões emblemáticas de violação de direitos humanos e questão de conflito de terra e a luta por moradia e educação em direitos humanos. Eu me lembro que era uma pequena salinha aqui nesse primeiro prédio, tá certo? Quando nós fundamos esse escritório, nós escolhemos dar o nome, eu diria, de um herói cearense, né, que é o Frei Tito de Alencar Lima, né, que foi morto, ali não foi um suicídio, ele foi morto, ele foi assassinado pela ditadura, né, com torturas horríveis que ele sofreu, a resistência dele, né, e era direitos humanos e assessoria jurídica popular, né. Hoje, quando a gente vai ali no outro prédio e vê a estrutura do escritório, é assim de encher os olhos, né. E quando eu saio, vem a deputada Luiziane Lins, a deputada Iris Tavares, então, né, a gente teve mais ou menos um trabalho que tem uma sequência. São duas figuras lindas, maravilhosas, dois deputados estaduais de luta, né? Mário Mamed, maravilhoso, até hoje uma referência para todos nós. O Mário, deputado estadual, militante também, desde sempre dos direitos humanos, médico, humanista, e ele foi ministro dos direitos humanos no governo Lula. Então, o Mário é uma referência para nós, até hoje é uma pessoa que a gente tem que ouvir, tem que escutar e tem que buscar sempre que a gente tiver dúvida na condução das coisas. João Alfredo, então, outro gigante, João Alfredo dedicado, porque assim, eles, na verdade, foram pessoas que empreenderam, né, que foram pioneiros em muita coisa que estava para ser construída. Hoje, o que a gente vê nos 40 anos da Comissão de Direitos Humanos tem, com toda certeza,
a digital deles no processo de construção. É impossível falar de direitos humanos no Ceará sem falar do Mário Mamed, sem falar do João Freire. Bom, eu assumo a Comissão de Direitos Humanos da Alesse, da Assembleia Legislativa, em 2003. Fui eleita em 2002 para deputada estadual, então eu assumo durante os anos de 2003 e do ano de 2004, né? Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E foi um trabalho muito intenso, muito intenso. Tem horas que eu mesma, a gente não tem muita, eu estava até com a dificuldade de lembrar, porque assim, foram muitas coisas que a gente fez em muito pouco tempo. Como ela era presidente da comissão, ela conseguiu que fosse instaurada uma comissão especial para diagnosticar a violência contra a mulher. E eu participei de tudo. E como foi marcante, chocante, assim, triste, ver a situação que aquelas mulheres estavam passando, violadas em todos os níveis patrimoniais, corporais, psicológicos, né? E a gente vivenciar isso e ter um mecanismo para poder contribuir. E foi tão forte. E foi a maior bancada, até então tinha sido a maior bancada de mulheres que a Assembleia tinha eleito. Eram 8 mulheres no total. Delas, 6 mulheres desse total fizeram parte de uma comissão especial para avaliar a questão da estrutura das delegacias em relação à questão da violência contra a mulher no estado do Ceará. Na época, o presidente da Assembleia era o Marcos Caos, deu total apoio, né? Faça-se justiça. A gente ficou muito amparado do ponto de vista da estrutura da Assembleia para fazer essa avaliação, que era exatamente o quê? A gente vê a situação de todas as delegacias, vê como é que estavam os dados, os números, e nós visitamos todas no interior do estado. Todas as delegacias, fizemos um relatório potente sobre isso, alertando que enquanto a lei orgânica do estado do Ceará dizia que a cada município com 60 mil habitantes deveria ter pelo menos uma delegacia de combate à violência contra a mulher, e a gente tinha 5 delegacias estruturadas da violência contra a mulher. Então, assim, a gente visitou todas, a gente avaliou município a município, a gente avaliou os dados, então foi muito rico. Todas as deputadas foram, a Assembleia estruturou um momento importante para que a gente pudesse atuar. Então, deputados de todos os partidos políticos, quando a gente ia lá para a delegacia de Sobral, de Quixadá, locais onde tinham delegacias, Juazeiro, as coisas já iam se transformando, porque a gente já ia vendo, já ia avisando para a imprensa que aquilo ali não estava do jeito que era para estar. Então, o processo já ia para dar resposta, inclusive, aquelas questionamentos públicos, ele já foi se colocando. Os índices de violência na época eram alarmantes. E dessa comissão especial, a gente conseguiu criação de delegacias especializadas, né, de defesa da mulher. Lá na frente, a gente conseguiu a Casa da Mulher Brasileira. A gente conseguiu dar visibilidade a essa mulher, fazer com que essa mulher entenda que ela tem um lugar. Eu fui conduzida à presidência da Comissão de Direitos Humanos em 2005. Nós demos continuidade a uma campanha implementada pela a ex-presidente deputada Luiziane Lins, que era baixa de sofrimento, violência contra a mulher é crime. Durante o período que nós estivemos atuando na Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos uma atuação muito forte, né, que eu diria que ela impactou, né, em todo o trabalho que a gente conseguiu realizar durante esse período, que foi o acompanhamento frente à questão do escritório do crime. Era sediado na cidade de Juazeiro do Norte e aquele escritório, durante 2 anos, assassinou mais de 20 mulheres. Esse é um episódio muito triste, né, que marcou muito toda a equipe da Comissão de Direitos Humanos e profundamente me marcou, porque era numa região, no território de minha origem, que é o Cariri, e o escritório ele era uma associação, né, de pessoas influentes, empresário, juiz classista, políticos que alimentavam o tráfico de influência
e os executores dos crimes. Então, era um escritório bem organizado, tinha um mentor intelectual, né, que era a cabeça do escritório. E eles escolheram as mulheres para matar. E o objetivo, né, a crueldade de como esses crimes foram praticados ocorria em detrimento de que eles queriam desviar a atenção de outras atividades criminosas praticadas por esse escritório, por esse grupo, esse escritório do crime, que eram atividades de desmonte de carro, o tráfico de armas, inclusive. Só para se ter uma ideia, as investigações, elas não andavam, né? Então, os crimes ocorreram em 2001, 2002. Eu presidi a comissão a partir do ano de 2005. E havia uma paralisação em todo esse processo de investigação. Então, através de uma audiência pública no Cariri, nós ouvimos as famílias e solicitamos, diante de todo aquele apelo, aquela dor, aquele sofrimento das mães, das vítimas, nós solicitamos à Secretaria Nacional de Direitos Humanos apoio, né? A princípio, inclusive, para que esses processos eles fossem federalizados, né? Que é uma forma que a gente também pensou para forçar, pressionar que essas investigações elas pudessem ter mais celeridade, né? O fato é que só tem um detido até hoje, né? Eu vim do movimento de mulheres do Cariri. Então, assim que eu cheguei na comissão, eu peguei o final do desenrolar, não é final porque ainda tem desdobramentos do caso do escritório do crime, que aconteceu por volta de 2000, que foi um caso de extermínio de mulheres no Cariri. Então, eu peguei o último júri, né, do assassino, desse exterminador de mulheres. Então, foi um fato muito impactante para mim, porque para mim fez muito sentido na minha história. Eu vim forjada do movimento de mulheres no Cariri e chego aqui, quando estou num órgão de direitos humanos, o primeiro caso que eu pego para acompanhar é um caso da minha terra, de onde eu estava, do movimento de mulheres, e foi algo que me impactou muito e me deu muita certeza no que eu estava falando. Me deu muita certeza porque meio que completou assim, alguma parte da história. Mediante esses debates, né, junto com segmentos, setores importantes que se organizavam à época, como, por exemplo, o movimento da diversidade sexual, nós conseguimos aprovar 2 leis, né? Uma que foi instituindo o Dia do Orgulho Gay e da Diversidade Sexual do Estado do Ceará, e a outra foi incluindo os conteúdos da diversidade sexual na disciplina de Direitos Humanos na Escola de Formação Militar do Estado do Ceará. Porque naquela época também a violência contra os homossexuais era muito grande. Então, havia um clamor, né? Um clamor da comunidade LGBTQIA+, em relação a essas violências, né? Então, foi muito importante, né, que nós conseguimos aprovar essas leis, até porque quando o parlamento aprova uma lei, você legitima, né, todo esse debate. Em 2007, o deputado Heitor Ferrer assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Ele conduziu os trabalhos com foco no atendimento à população e na realização de audiências públicas. As comissões funcionam muito quando provocada. E a Comissão de Direitos Humanos ela tem uma característica, que ela é muito provocada por quem procura o Poder Legislativo quando do aviltamento do direito da pessoa humana. Então, nós aqui fizemos todos os encaminhamentos, nós fizemos audiências públicas, com documento no final de cada audiência pública, encaminhando aquele tema para as instituições. A comissão, ela tenta, desde a sua época de criação, e vem se aperfeiçoando nisso, dar ao cidadão o direito a viver com dignidade, o direito à liberdade, o direito à igualdade, à segurança. Portanto, é um objetivo que nós tentamos aprimorar a cada legislatura. Na legislatura seguinte, a deputada Eliane Novaes foi conduzida à presidência da comissão.
Um marco de sua gestão foi a atuação do Comitê Memória, Verdade e Justiça, em busca por reparação para os perseguidos durante a ditadura militar. Olha, quando nós assumimos a Comissão de Direitos Humanos e quando a presidente Dilma Rousseff criou a Comissão Memória, Verdade e Justiça Nacional, e a partir daí a Assembleia passou a se espelhar nisso e foi criado dentro da comissão o Comitê Memória, Verdade e Justiça. Né? E o que me levou a ter essa vontade de trazer esse resgate. A minha família, a família Novaes, nós temos uma tia Ceales Novaes, que foi uma guerreira política, foi exilada durante 16 anos e a gente sofreu muito com essa violação de direitos humanos da minha tia Ceales. Portanto, resgatar a memória, a verdade e a justiça de todos esses que sofreram durante esse período foi muito importante para nós. Né? E nós conseguimos até uma oitiva de um dos presos políticos, Walter Pinheiro, que foi encaminhada à Comissão Nacional Verdade e Justiça, Memória, Verdade e Justiça. Então, Walter Pinheiro deu vários depoimentos das violações cometidas aqui no Ceará, com ele e os demais. E, portanto, eu quero aqui também resgatar quem presidiu nesse momento o comitê, juntamente conosco, com a comissão. Nós tínhamos, na nossa assessoria era Valdeirês Albuquerque e o Silvio Mota, um grande advogado que também sofreu no período da ditadura, e a sobrinha do Frei-Tito de Alencar, que é a Lúcia Alencar. Então, nós tínhamos esse comitê, era um comitê de muitas mãos, E conseguimos finalmente trazer esse resgate também dessa oitiva do Walter Pinheiro. E está aqui hoje, na Galeria da Liberdade, com essa mudança, foi emblemática demais a retirada do mausoléu. E, portanto, a Galeria da Liberdade ela é um novo marco também no Palácio da Abolição e no estado do Ceará. Após a gestão da deputada Eliane Novaes, os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania tiveram continuidade sob a liderança dos deputados Zé Ailton Brasil e Raquel Marques. Em 2019, o deputado Renato Roseno assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Com histórico de ativismo e atuação em movimentos sociais, ele deu continuidade à tradição da comissão de defender minorias e direitos humanos. Eu tive muita sorte na vida porque eu tive muitos encontros que me trouxeram até aqui. Eu era assessor do então presidente da Comissão de Direitos Humanos na fundação do Escritório Frei-Tito. Eu tinha sido estagiário do Escritório de Direitos Humanos e me tornei deputado, para a gente fundar o Comitê de Prevenção à Violência, que são, digamos assim, esferas que estão ladeando a Comissão de Direitos Humanos. De acordo com a pesquisa realizada pelo Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência, 73% dos jovens mortos em Fortaleza foram assassinados no bairro onde moravam. Mais da metade sofreu pelo menos uma ameaça. 60% deles tinham abandonado a escola anos antes, o que mostra, segundo o relator do comitê, deputado Renato Roseno, que a morte desses jovens não é um fato, e sim um processo, consequência de uma série de carências em políticas públicas específicas. Em 2015, o Ceará tinha a pior taxa de homicídios de adolescentes entre as unidades da Federação Brasileira. E Fortaleza era a pior capital entre as capitais brasileiras. Por isso, fundamos um comitê com esse objetivo: produzir informação de boa qualidade para disputar, inclusive, porque na sociedade brasileira os sentidos da violência eles são todo o tempo disputados. Você tem, por exemplo, uma expressão da sociedade brasileira que diz que violência é falta de força, então que simplesmente quer advogar cada vez mais força estatal. E nós entendemos que a violência é o retorno da segregação, o retorno da injustiça. E uma sociedade mais justa seria uma sociedade, portanto, menos violenta. O Escritório Frei-Tito e o Comitê de Prevenção à Violência, eles são vinculados ao mesmo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, o mesmo presidente da comissão é o presidente do comitê e o presidente do Escritório Frei-Tito. O comitê estava em processo de criação naquele novembro.
Eu estava aqui na madrugada do 12 de novembro de 2015, né? A chacina do Curió, ela foi do 11 para o 12 de novembro de 2015. Havia um conjunto de deputados aqui, eu estava aqui, e já chegava a notícia que tinha havido uma chacina. Meu irmão juntou todos os policiais, eu acho que dessa área aqui da Messejana, Regional C. Meu irmão, é muito carro, é muita polícia, brother. A paisana. Então tudo aqui naquele trailerzinho que fica ali na bifurcação, meu irmão, é muito carro, brother. É muito policial. Uma porrada colocando balaclava. Vamos pra cima, pessoal, pelo amor de Deus, vamos pra cima, quem tá de folga aí. As informações eram desencontradas sobre o número de vítimas, mas se sabia, já naquela madrugada, que era uma vendetta policial. Um dos casos que mais chamou atenção geral, né, foi a chacina do Curió. Tinha havido a morte de um policial, uma lamentável, trágica morte, um latrocínio, na noite do dia 11 de novembro, e que teria havido uma chacina, né, em que várias pessoas inocentes tinham sido a esmo assassinadas como uma vendetta naquele território. Em relação ao caso do Curió, a comissão ela não atua como parte, né? Assim, ela não é parte no processo, ela não vai advogar, que foi o trabalho da comissão nesse período, acolher, né, as mães, ou seja, reconhecer essa luta existe, e mediar para que a justiça acontecesse, a justiça no sentido de que o processo chegasse a julgamento, né? Porque assim, quantos casos a gente vê que duram anos e anos e anos e não são nem julgados. O quinto e último julgamento da chacina do Curió já tem data marcada. Será dia 22 de setembro, quando os últimos 3 policiais denunciados vão à júri popular. Para os familiares das vítimas, estar presente nesse momento é mais do que uma luta por justiça. É reviver uma dor ao lembrar do que cada vida ainda tinha pela frente. A gente não pode participar dos júris como assistente de acusação, mas a gente está lá prestando o nosso papel institucional. É um caso que um órgão de direitos humanos, na Assembleia Legislativa, vem monitorando há anos. E a dor delas, elas se unem umas às outras para ter força, né? E aí dói. Porque eu não me imagino perdendo meus filhos, né? E elas fizeram desse sofrimento uma luta. Mas, além de dar apoio e suporte, né, às mães e às vítimas, nesse caso específico, também é, a partir desse caso, pensar que medidas, que políticas públicas nós podemos fazer para que isso não se repita. Que no júri a gente tem um papel muito importante que é do acolhimento. Porque as pessoas chegam lá muito vulnerabilizadas. Você vai reviver toda aquela história, toda aquela tragédia. Vão passar fotos, vão passar pessoas, a acusação, vão passar a defesa, falando histórias sobre as pessoas que estão mortas. Então você está lá, ter essa presença de um órgão de direitos humanos junto com os familiares é muito importante para isso. Então o nosso papel é esse apoio institucional, mas também o acolhimento com os familiares das vítimas. Após quase 50 horas, o quinto julgamento da chacina do Curió chegou ao fim com 2 homens condenados. Hoje, encerra essa luta do Curió. Encerra com muita dor, com muito sofrimento, mas sim com justiça. Nós lutamos 10 anos. 10 anos não são 10 dias, né? Essa luta persistiu. Nós nunca desistimos dela. Nós estamos satisfeitas, porque enfim poderemos ter o luto. Quero devotar esta vitória às mães. As mães do Curió, elas foram fundamentais. Uma delas disse assim, eu não queria ser mãe do Curió. Eu ouvi muito, eu tive com elas inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Uma delas disse assim, eu perguntando para ela, a senhora não tem medo? Ela disse assim, o meu medo foi enterrado com o corpo do meu filho naquele novembro de 2015. A pandemia foi uma reviravolta. Para se adaptar, né, a essa nova realidade, que era super desconhecida, assim, com medo, né? Nosso, que estávamos vivendo isso em isolamento.
e também para lidar com as demandas que, se já eram grandes, cresceram assim muito. Principalmente em relação a esses grupos mais vulneráveis, né, e que tinham uma grande chance de ficarem esquecidos nos cuidados em relação à pandemia. A gente criou, o presidente, o Zap da Cidadania. Que é o Zap da Cidadania? É um celular, né, que foi divulgado, o deputado onde andava divulgando esse número para as pessoas entrarem em contato com a comissão. E foi aí que eu fiquei com esse Zap. Por que eu fiquei? Porque não tinha como eu ficar um dia com o Zap, a Patrícia outro, a Fatinha outro, porque não tinha como se deslocar, né? Então eu fiquei com o Zap, recebendo essas denúncias, eu ligava o Zap 8 horas da manhã e desligava ele às 17, de segunda a sexta. Na hora que eu ligava, o telefone já começava a tocar e aí vinha inúmeras denúncias. E como é que a gente agia? Eu conversava com a pessoa que estava do outro lado da linha, ia colhendo, ia acalmando, e aí pegava a denúncia, e aí a gente criou o grupo, o nosso grupo de trabalho, e aí eu passava a denúncia para o grupo de trabalho. E aí as meninas, à medida que elas iam dizendo, eu atendo. Eu atendo esse caso, a Fatinha, eu atendo outra, a Patrícia. E assim a gente levou a pandemia, mexeu mais comigo na pandemia, foi isso. Porque quando está tudo funcionando normal, é difícil, né? A gente não depende, a gente depende dos órgãos que a gente encaminha, a gente depende... Imagina numa pandemia, né, Patrícia? Tudo fechado, tudo... É muito angustiante você ter do outro lado uma pessoa que está confiando em você e você não ter muito o que fazer. Por exemplo, eu me lembro que foi durante a pandemia ainda que aconteceu o caso do Misael Fernandes, que um adolescente de 12 anos que foi assassinado dentro de casa enquanto dormia em Chorozinho. E aí a gente, na época, fez toda uma articulação e era assim, tudo à distância e como acolher essa família, como encaminhar essas pessoas para proteção, para ter os encaminhamentos, tudo à distância. E acontecia. Quero ressaltar o enorme valor da equipe da Comissão de Direitos Humanos. Tem um fio condutor nesses 40 anos, que não são os deputados, é a equipe. Esses anos todos, nós construímos uma família aqui dentro. E por isso que eu ressalto muito o trabalho da Fátima Carvalho, porque ela foi uma âncora nesse período todo, pessoa que eu tenho muito apreço e muito respeito. A Fátima é uma entidade, digamos assim, dos direitos humanos no Ceará, é uma pessoa que tem a memória e, mais do que isso, ela tem o desprendimento e ela tem o amor que essa luta dos direitos humanos ela precisa. Porque não é todo mundo que tem coragem de enfrentar situações que às vezes o senso comum não entende. Você precisa de tempo para explicar que você não tem, você precisa de uma comunicação pública para explicar que você também às vezes não tem, né? Talvez agora mais fácil, porque tem um ambiente das redes sociais, mas mesmo assim é uma informação que ainda não está colocada na estrutura mental da maioria das pessoas, porque a sociedade não constrói a gente por uma cultura de direitos humanos, por uma cultura da paz, por uma cultura que a gente não precisa chegar a essas situações extremas de violação. Os deputados passam, né? Ou seja, todos nós passamos, né? Eu passarei também, né? Virão outros, né? E espero eu que muito melhores que nós, né? Olha, a equipe de direitos humanos, eu tenho uma eterna gratidão por elas. A Fatinha, essa pessoa de um coração enorme, ela me deu tanta segurança no trabalho, né? Por quê? Porque é o elo, é como se fosse a ouvidoria daqueles que procuram a comissão. Então, a equipe da Comissão de Direitos Humanos, ela tem essa capacidade de buscar, né, receber essas demandas e ir atrás dos órgãos envolvidos para dar sequência às demandas, né? Então, portanto, eu quero parabenizar toda a equipe em nome da Fatinha, porque ela tinha esse comando, né? E durante a minha gestão também, o doutor Donato, um advogado que também participou da Comissão de Direitos Humanos, deu essa ajuda muito forte aos demandados, né?
Portanto, eu considero que a equipe, como um todo, ela tem um papel fundamental em fortalecer a atuação do deputado que preside a Comissão de Direitos Humanos. Então, eu acho que a Alesse, hoje, ela é uma referência nacional em relação ao trato com os direitos humanos dentro da nossa matriz de responsabilidade social. Recentemente, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça pioneiro no país, abrindo o primeiro escritório social dentro da programação aí da questão da pena justa. Nós temos aí o escritório Frei Tito de Direitos Humanos, completou 25 anos. Nós temos uma referência hoje no Cariri. Vamos abrir agora, em parceria com a Universidade do Vale do Acaraú, um escritório do Frei Tito de Direitos Humanos da Assembleia com a Universidade em Sobral. Hoje a comissão trabalha, inclusive, com programações que recentemente o Ministério dos Direitos Humanos esteve no estado do Ceará, pegando a nossa experiência, a nossa expertise, para, a partir da gestão da nossa Comissão de Direitos Humanos, levar esses casos de sucesso para outras assembleias, para outros estados. Então, hoje a gente serve de referência nessa área, tão bem conduzido pelo deputado Renato Rosendo, e é motivo de orgulho e satisfação. Bom, por último, para coroar agora, foi feito um ato normativo 364/2025, que ele regulamenta os procedimentos de atendimento da comissão, no que diz no cadastro, encaminhamento desses atendimentos ao público. E para a gente é muito importante, é muito grande, não tenho como dizer todos os procedimentos, mas ele regulamenta os procedimentos, que é o que faltava para nós, dá uma proteção maior à Comissão de Direitos Humanos para agir nesses casos. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania permanece na sua trajetória em defesa dos menos favorecidos e em busca de assegurar voz para quem tem seus direitos violados. Os 40 anos da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tem que ser comemorado pela sociedade cearense. Talvez as pessoas, umas que talvez não tenham muita dimensão, foi fundamental para a nossa sociedade a constituição dessa comissão, ter uma regra, uma régua, né, civilizatória desses conceitos. Então, isso foi muito importante. Eu desejo mais 120, eu desejo a eternidade para essa comissão, que foi tão importante, agregou pessoas tão singulares e, ao mesmo tempo, pessoas com convicção que elas iam naquele momento contra a maré do senso comum, contra a maré daquele momento, daquele pensamento mais superficial. A gente tinha uma ideia de que, assim, é uma coisa interessante isso, né? A gente que é da esquerda, assim, não, quando a gente chegar no comunismo, numa sociedade sem classe, sem opressão, sem exploração, não vai mais precisar de Estado, não vai precisar mais de polícia, não vai precisar mais de lei, porque as pessoas vão se relacionar de forma livre, humana e tudo mais. Eu já não tenho mais essa visão tão otimista. Eu acho que a gente tem, tá certo, tem Hitler e tem Madre Teresa Calcutá na mesma raça humana que a nossa raça, tá entendendo? A gente tem que recusar a ideia do manda quem pode, obedece quem tem juízo, por uma gramática de que todos nós precisamos ter a nossa dignidade reconhecida, promovida e garantida. Nós já passamos momentos bem difíceis lá no começo e houve avanços. E avanços vão continuar existindo por conta da luta, né, que a sociedade, junto com os poderes públicos, imprime. E, portanto, é preciso que tenha esse espaço, né? Porque é ali que a gente escuta, é ali que a gente resolve, é ali que a gente encaminha. A gente tem agora o escritório Frei Tito, que está no interior do estado, está no Cariri, vai abrir um agora em Sobral. A gente tem um comitê que tem um trabalho magnífico, assim, que trabalha junto com o Ministério de Direitos Humanos. A gente tem a comissão. Então, eu espero que essa estrutura não acabe, que essa estrutura só melhore e que a Assembleia tenha mais espaços de cidadania. E essa comissão, ela com essa longa história que tem e mais os avanços, ela nunca vai perder a sua finalidade, a sua função, que é essa de pautar essa cidadania, esses direitos, né, essa garantia desses direitos. Eu preciso agradecer a todos os presidentes de mesa e as mesas que tiveram antes, que nos permitiram isso. Ou seja, o fortalecimento institucional.
Eu digo sempre, eu fico feliz se eu passar e tudo isso que a gente construiu continuar aqui e ainda for melhorado. Eu espero que essa comissão continue sendo, né, uma comissão respeitada e que trate a questão dos direitos humanos com humanidade e com resolutividade. Eu desejo que a comissão continue trabalhando, amplie a sua atuação, trabalhe junto, né? Porque lá na Câmara a gente ajudou a fundar um outro escritório, que é o escritório Dom Aloysio, que também é um escritório de direitos humanos, né? Se articule porque, tá certo, a gente precisa muito, né, dessas comissões, né, para humanizar a nossa sociedade. E para gerações futuras, que essa comissão continue de pé, tendo a importância que tem e tendo o respeito e o prestígio perante cada presidente que vem dirigir a Assembleia Legislativa. E sempre vai ter alguém lutando por direitos humanos. Eu acredito muito que a transformação social passa obrigatoriamente pela luta dos direitos humanos e pelos princípios que movem essa luta. Eu desejo que a comissão continue protegendo, continue promovendo e continue defendendo os direitos fundamentais da população cearense. Porque as pessoas, elas querem ser escutadas, elas querem que suas demandas sejam ouvidas e querem que sejam resolvidas em qualquer ponto. Eu quero que, de fato, isso seja a casa do povo.